Meus queridos jovens, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Arimateia, ok? Fazendo parte da equipe de Geografia junto com o professor Rogério, com o professor Jorge e, claro, toda a equipe da mediação, mas principalmente agradecer a vocês, jovens do primeiro ano, a vocês, professores. E aí, como é que está esta geografia? Portanto, eu acho que nós estamos de boa, tá? Estamos entendendo o contexto da geopolítica, da geografia física, tá? E agora nós estamos falando de Brasil. Na aula de hoje nós iremos falar dos seguintes pontos. Principais biomas do Brasil, os domínios morfoclimáticos. Claro, dando continuidade, né? Nós já falamos da Araucária, nós já falamos do complexo pantaneiro, já falamos dos Pampas, nós falamos da Amazônia, nós falamos do Cerrado, da Caatinga, ok? Portanto, agora nós iremos falar justamente do domínio morfoclimático da Araucária, da Caatinga, dos Pampas, tá? Portanto, tudo relacionando com o quê? Com a biosfera. E claro, sempre lembrando que quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, nós estamos falando da relação que existe entre o relevo, o solo, o clima, a vegetação, ok? Portanto, é importante muito bem lembrar isso aí, que nós tivemos falando de domínios como foi o Amazônico, observa no mapa, certo? Ok? Vamos entender mapa. Vamos entender direitinho, tá? Primeiro nós falamos dos domínios florestais, que é esse que é o domínio amazônico. Lembra, agora não estou falando da Araucária agora não, tá? Estou falando desse aqui, que é o domínio amazônico. Relembrando, tá? Amazônia, que não é apenas só brasileira, ela também envolve outros países vizinhos, como Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, Colômbia. E aí lembrando que nessa região a floresta é exuberante, é latifoliada, que é as folhas largas, é perennifólia, que é sempre verde, é higrófila, que é bastante úmida, é hidrófila, que está dentro da água, tem uma grande quantidade de rios perenes, sendo a bacia amazônica mais importante do mundo, tá? E um detalhe muito importante quando nós falamos das águas da Amazônia é que nós vamos ter águas escuras, águas barrentas e águas claras, ok? Portanto, esse é o grande domínio amazônico, aonde aqui nessa região eu tenho o Planalto das Guianas, e aqui nessa região começa o Grande Planalto Central, ok? E no meio fica a Grande Planície Amazônica, certo? Aqui eu tenho uma outra floresta, que é a floresta da Mata Atlântica. Mata Atlântica. Essa é aonde começou a nossa colonização, por isso que ela é uma das mais desmatadas do Brasil, a mais antropizada pelo homem. Mas ela tem muita semelhança com a Amazônia, só com um detalhe. Na Amazônia nós temos famosos patamares, que é terra firme, várzea e igapó. Na Mata Atlântica, não. Aqui eu tenho o Grande Planalto Atlântico, que é uma barreira orográfica. Aqui
que também recebe o nome, sabe de quê? Mares de morro ou mares de morro. Portanto, observa onde está começando a divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, vindo até aqui, ó, o sul do Brasil, pegando até aqui a que nós chamamos também de Araucária, que nós já estamos com ela aí no nosso mapa, aqui, ó, Araucária. Essa floresta é uma floresta tropical e ela é perene, ela é latifoliada, ela é higrófila, tá? Portanto, ela tem muita umidade, tem uma grande variedade de espécies. Falamos desse aqui, que é o bioma da Caatinga. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem solos profundos, a Caatinga tem solos rasos. E o solo da Mata Atlântica, Arimateia, é o famoso massapê, um solo muito bom para a agricultura. A Caatinga é aquela região que tem um clima tropical semiárido. Na Amazônia, o clima é o equatorial. Na Mata Atlântica, o clima é tropical litorâneo. Na Caatinga, é o clima semiárido, ou seja, pouca pluviosidade. E claro, a vegetação tem muitos cactos, muitos espinhos. E aí, a vegetação é xerófitas, tá? O que significa isso, Arimateia? Que ela sobrevive em uma região de baixa umidade do ar. Até na época da estiagem, as folhas caem, por isso que recebe o nome de caatinga, que significa mata cinzenta. Mata cinzenta. Portanto, relembrando, Amazônia, ok? Coloquei aqui número 1, Amazônia. O clima equatorial. O número 2 aqui, a Mata Atlântica, ou Mares de Morro, também é uma formação florestal, floresta tropical. Aqui, o 3 é uma formação arbustiva e tem muitos cactos, esse é o grande destaque. Aqui no número 4, eu tenho o cerrado. Como você pode perceber, esse cerrado, ok? Esse cerrado fica na região central do Brasil, pegando Rondônia, ó, pegando Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, parte da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. Portanto, está bem na região central. É o clima tropicamente, com 2 estações bem definidas. O verão é quente, úmido e chuvoso. E o inverno é quente e seco. Eu estava dando uma olhada aqui, esse mapa tem uma escala. Essa escala desse mapa, 1 centímetro é igual a 595 km, ou seja, quilômetros, ok? 0,595, 1.190, portanto, essa, se você quer saber a distância entre Porto Velho, aqui, e Brasília, tá bem aqui, é só pegar uma réguazinha aí, ver quantos centímetros dá e multiplicar por 595. Lembrando que não tem nenhum mapa exato, portanto, essa distância não vai ser exata, ok? E aí agora nós iremos chegar à nossa aula de hoje. Portanto, nós estamos falando de quem? Número 5, Araucária. Araucária. Nessa região, como você está observando, já estamos no sul do país, aí nós temos 4 estações, portanto, já tem as 4 estações definidas. Isso significa dizer que esta região tem uma vegetação homogênea, tá? Uma vegetação homogênea. Observa bem aonde é que está localizado, tá? Dá mais uma olhada aí nesse mapa que eu vou sair dele, tá? Olha de novo.
Ok? Viu aí? Direitinho? Vamos ao próximo. O que é que nós temos no próximo? Ó, um pé aí de araucária. Olha como é que é, ó. É uma floresta pluvial subtropical, tá? Então, elevado grau de desmatamento. Isso aí que você está observando é o famoso pinheiro do Paraná, aonde é uma formação homogênea. O que é que significa? Que predomina apenas uma espécie, é o famoso pinheiro do Paraná. Agora, quando eu falo de relevo, nessa região, tá? Pode vir aqui comigo, nessa região que você observou no mapa, nessa região teve vulcão, é mesmo a Arimateia? Sim, mas não é aquele vulcão que você hoje, aquele cone derramando não, tá? Aí a rocha rachou, é como se fosse uma parede que quebrasse, e aí houve o derramamento das lavras. Mas a Arimateia é um exemplo disso, é o solo, é o melhor solo do Brasil, o famoso terra roxa, solo de origem vulcânica. Você sabia disso? Que é um dos melhores solos do Brasil e do mundo é o solo de origem vulcânica? Outro exemplo para vocês, as Foz do Iguaçu, aquelas rochas que estão lá, que a água bate, que milhões e milhões de anos, são de origem vulcânica, tá? Dá uma olhada aí, principalmente se você seus pais vieram do Paraná. Dá uma olhada no relevo, vai lá no Google e coloca relevo do Paraná para você ver. Ele é cheio de barreiras, são chamadas de cuestas, são as serras paranaenses. E aí, claro, nessa região tem a grande bacia hidrográfica do Rio Paraná. Esse rio é excelente, muito bom para a produção de energia, porque ele é um rio de planalto. Só que no ano de 2021, é o que nós estamos vivendo, devido a um período muito grande de estiagem, estamos tendo uma crise hídrica nessa região, ou seja, o rio está muito baixo para o período chuvoso. Portanto, é muito importante você ficar ligado nesses fatores. Isso é a atualidade. Esse rio aí ele é usado para a produção de energia, como é a Foz do Iguaçu, onde nós temos Itaipu, que é a segunda maior hidrelétrica do mundo. Só perde para uma que tem na China, que é chamada de Três Gargantas, tá? Tu achava que eu ia falar três línguas, né? Não, é Três Gargantas, na China. Mas depois da China, a maior hidrelétrica do mundo é essa que está no Rio Paraná. O nome dela é Itaipu. E claro, a terceira do mundo, tá? Também está dentro do Brasil, ok? A quarta também, que é o Complexo do Madeira. A terceira é lá no Rio, uma afluente do Rio Amazonas, é a hidrelétrica de Belo Monte. Já caiu bastante no Enem, tá? Só que a hidrelétrica de Itaipu, ela é binacional. O que significa isso, professor? Ela pertence ao Brasil e pertence ao Paraguai, aonde nós temos uma cidade muito famosa, de grande importância, chamada de Foz do Iguaçu, que está dentro da divisa de Argentina, Brasil e Paraguai. Olha o nome da cidade, Foz do Iguaçu, ok? Vamos lá, mais uma outra imagem. Isso é mais uma outra paisagem, o clima, ó, subtropical, e você está tendo um pôr do sol, observando aí a araucária, tá? As folhas aciculifoliadas, o que é que significa isso, professor? Você viu isso em biologia. Folha, quem fala muito é biologia. Olha só, a Amazônia, a folha é latifoliada, que é folhas grandes. É no Cerrado a folha tropófila, que é pequenininha. Lá na Caatinga a folha é também tropófila, mas é uma folha mais chamada de caducas, que elas caem, tá? Choveu, caiu. Aí na região, a folha também é caduca, só que aí tem 4 estações, é diferente do sertão. O sertão só tem um período curto de chuvas e um período longo de estiagem. Aí nós estamos tendo 4 estações. Por exemplo, você conhece Curitiba?
Curitiba é uma cidade no Brasil, você não conhece ainda, vai lá, bonita, a cidade é muito bonita, eu gostei. É uma cidade no Brasil que tem 4 estações durante um dia. Mas como assim, professor? Amanhece aquele solzão de verão, tá? De repente, cai um temporal, que representa o inverno. De repente, chega um frio violento. Isso tudo aonde? Em menos de 24 horas na cidade de Curitiba, que fica aí nessa região do bioma das araucárias, ok? Portanto, observe essa imagem, que você vai observar que essa planta ela é reta, tá? Ou seja, ela é arredondada, é cilindro, ok? Foi muito desmatado justamente para a indústria moveleira, é uma madeira mole, pinho, tirado muito ainda pelo nosso colonizador. E aí você vê em biologia que ela precisa também de luz solar, portanto, heliófila, ok? E aí, isso é um destaque que nós iremos encontrar aonde? Nessa região que nós chamamos de araucária. E aí nós vamos chegar lá no Pantanal Mato-Grossense. Aí, meu chegado, tá preparado para pescar? Cadê? Deixa eu olhar onde é que está você aí. Estou te vendo aí agora, tá? Tu tá com a vara na mão, vamos pescar. Pantanal, mas também tem jacaré, tá? Aquela bocona aberta assim para te... Eu tenho medo de jacaré. Tem cobra, cobra grande, tá? Jacaré e cobra eu tô fora, tá? Mas esse é o único bioma do Brasil mais recente. Olha o nome dele como é que é. Pantanoso. Tá? Complexo do Pantanal. Por que essa palavra complexo? Porque em termos de vegetação, nós vamos ter vegetação de tipo floresta, tipo cerrado, tipo gramíneas. Tá? Quando chove, período chuvoso, a área fica toda alagada. É uma região que é um berço da vida. Uma região bastante importante para que você entenda que esse complexo do Pantanal, ele é um patrimônio da humanidade. Isso não foi a Arimatea que falou, é a ONU, tá? Patrimônio da humanidade, por quê? Porque é o berço da vida. E ele pega aí o Brasil, o Paraguai e a Bolívia, região dos Pampas, tá? No nosso caso é pântano, não é Pampas, tá? É lá na Bolívia que chama Pampa. Mas no Brasil é Pantanal Mato-Grossense, complexo do Pantanal. E um detalhe muito importante, o que chama a atenção nesse complexo do Pantanal? Ela é uma bacia sedimentar. Como você está observando nesse mapa, essa parte amarela, bem forte, que aqui tem um verde, ó, vindo para cá, aqui é alto, portanto é mais ou menos assim, ó. Certo? Daqui sai os sedimentos em grande quantidade e vem ficar aqui dentro, ó. Portanto, isso é o que eu chamo de uma bacia sedimentar. Aqui eu tenho o processo de erosão. Aqui na bacia sedimentar, eu tenho o processo de acumulação. E aqui, como está tendo muita agricultura, tem um desmatamento muito grande. Com isso, a erosão está vindo para essa região aqui. O detalhe aqui é que passa aqui um rio, tá? Fica ligado com o nome desse rio. Rio Paraguai. Rio Paraguai. Ele é um rio de planície, é navegável, tá? Tem um turismo muito forte nessa região, muito belo, tá? Portanto, é uma região de grande biodiversidade relacionado com o período chuvoso. Portanto, esse complexo do Pantanal pega o oeste do Mato Grosso, ó, Mato Grosso,
e Mato Grosso do Sul. É as duas regiões que eu irei encontrar o complexo. Observe que eu tenho a mesma escala, Olha aqui, ó, domínios morfoclimáticos. Observe que você vê aqui, ó, se ele descesse aqui, tinha Rondônia aqui, ó, tá? Portanto, mas em Rondônia, como é que nós damos o nome? Não é Complexo do Pantanal. Aqui em Rondônia é o Vale do Guaporé. Vale do Guaporé. E o rio que desce para esse Vale do Guaporé é justamente o rio Guaporé, que vem dessa região. Portanto, o rio Guaporé é um divisor de água entre o rio Guaporé e o rio Paraguai. Quer dizer, Arimateia, que eu posso sair de barco de Rondônia até o rio Paraguai? Não. Mas se você estudou História do Brasil, você viu que os bandeirantes saíram de São Paulo. Você já estudou História? Você viu que os bandeirantes saíram de São Paulo, pegaram o rio Tietê, que é um afluente do rio Paraná, desceram o Tietê, aí seguiram pelo Paraná, isso a cavalo, tá? Alguns com barquinho na cabeça. Pô, rapaz, professor, o barco não é para navegar? Brincadeira, tá? E são chamados de bandeirantes. Aí subiram o rio Paraguai, tá? O rio Paraguai, e desceram pelo rio Guaporé, chegando até o rio Madeira, desceram pelo Madeira, depois chegaram até o rio Amazonas, desceram até Belém. Professor, pelo amor de Deus, mas que viagem, a pé ainda, tá? Principalmente os escravos. E o que é que os bandeirantes faziam? Eu não sei, você que estuda história sabe, tá? Procura ver aí, ok? Viu só como é importante você entender a questão dos caminhos das águas? Os caminhos das águas já foi muito importante para o homem viajar pelo Brasil afora, definir as fronteiras do Brasil, tá? São chamadas de fronteiras geográficas. Beleza? Olha aí onde está o Pantanal, Mato Grosso do Sul, norte do Paraguai e leste da Bolívia, ok? Mas vamos ficar preocupados com o Brasil. E aí? Como é que está a sua canoa aí para ir pescar aí, ó? Aí você vai, se a canoa não virar, olê, lá, eu chego lá. Portanto, o Pantanal brasileiro faz parte de uma formação maior denominada Chaco boliviano, Chaco paraguaio, Chaco brasileiro. É inundável, como eu já coloquei para vocês, tá? E é para enorme biodiversidade. Vamos ao próximo. Olha aí a predominância da vegetação de várzea dentro da água, tá? Período chuvoso. Portanto, aí nós temos tanto vegetação do cerrado, como do campos, como de floresta. Certo? Olha aí que arara linda, maravilhosa. Opa, vamos olhar a arara primeiramente. Ok? Veja só aqui, ó. Abriga uma imensa biodiversidade. São aproximadamente 670 espécies de aves. Essas aqui são lindas, maravilhosas. 242 tipos de peixes, por isso que eu falei prepara o anzol. 110 tipos de mamíferos e aproximadamente 50 espécies de peixes. E claro, olha a quantidade de plantas. Mas professor, por que sabem tudo isso? Vamos chamar de catalogando. Foram catalogados, tá? Olha aí o jacaré. Olha o olho do bicho, tá? Eu tenho medo de jacaré, e vocês? Jacaré, tô fora, tá? Domínio agora dos pampas. Gaúche. Estamos lá na Argentina, no sul do Brasil e lá no Uruguai, ok? Essa partezinha aqui, ó. A seta faltou puxar para cá. Quais são as características dessa região? Eu tenho essa região com as seguintes características, ó. É uma vegetação formada basicamente por gramíneas.
capim para o gado, tá? Formação rasteiras, que é a mesma coisa, ou herbáceas, tá? Desenvolve-se em área de clima seco, inundáveis, lembrar vocês tem 4 estações, arenoso, tá? E, claro, temperatura bastante baixa, porque ele está na zona temperada, portanto faz frio, muito frio. Percebeu que a maneira que você sai do Brasil e vai para essa região, a temperatura vai diminuindo e a latitude vai aumentando. Nós já falamos disso, eu acho que você lembra, tá? Olha, vou lembrar novamente, ó. Latitude maior, temperatura menor. Latitude menor, temperatura maior. Ok? Fica ligado nisso aí. Hoje, nessa região, já estão fazendo também agricultura mecanizada, tá? Olha aí os pampas, como é bom para criar o gado, tá? Aí nessa região, top da balada. Agora nós vamos ao litoral. Quando nós falamos de litoral, nós estamos falando de vegetação que está próximo ao oceano, e o nosso litoral é grande, ó, certo? Como o nosso litoral é grande, nós temos aí mangues, restingas, os principais destaques, manguezais e restingas, tá? Quando nós falamos de manguezais, nós estamos falando de regiões que ficam próximo às foz dos rios, ok? Portanto, olha aí como é que está o manguezal, ó. Olha direitinho que você vai ver um caranguejo, tá? Observe essa imagem direitinho, tá? Olha as raízes, como é que ela é. O nome dessa raiz é alófita. Olha direitinho. Flora homogênea, alófila, arbórea e arbustiva, raiz aérea ou escura. Por que ela é alófila? Porque ela é adaptada à água salgada. E é nessa região em que tem muito caranguejo, tá? Tem muito trabalho infantil também. Hoje essas regiões no Brasil, elas estão sendo muito ocupadas muitas vezes por grandes investimentos imobiliários, tá? Alguns até de forma proibida, ok? Mas ocorre sim, tá? Portanto, manguezais pouco aparece no Enem, tá? Mas faz parte dos biomas. Aí não é um domínio morfoclimático, tá? Não é um domínio, ok? Veja uma restinga, como é que é? Olha a areia, ó, coqueiros, certo? Ó, vegetação da praia e dunas, baixa teor de nutrientes, solo arenoso. Portanto, você está no litoral, ok? E aí você está caminhando aí, não tem manguezal, mas tem muita areia, tem muita planta, isso é uma restinga. Restinga, tá? São biomas tipicamente litorâneo e são biomas que não têm desenvolvimento agrícola, o mangue e a restinga. É diferente do bioma da Amazônia, que eu falei de colonização recente, o bioma do Cerrado, que é de colonização recente, o bioma da Caatinga, que é de colonização antiga, Araucária, colonização antiga, Mata Atlântica, ou Mar de Morro, colonização antiga. Professor, e os Pampas? O Pampa também é uma colonização mais ou menos antiga, tá? Mas é mais recente do que a zona litorânea, ok? Portanto, todos esses biomas, esses domínios morfoclimáticos, eles são estudados em geografia e biologia. Fica bem atento a isso. Ainda tem um outro que é chamado de Mata dos Cocais, que é a transição entre a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Tá? Na Mata dos Cocais,
nós iremos encontrar a chamada transição, tá? Aonde desenvolve-se em áreas úmidas, tem uma predominância de babaçu e carnaúba. Babaçu e carnaúba são dois tipos de palmeiras, ok? Olha aqui a imagem que nós vamos ter dessa vegetação, ó. Tá na região nordestina chamada de meio norte. Lembra do Nordeste? O Nordeste nós temos 4 macro-regiões. São o litoral, que é a Mata Atlântica, o Agreste, que é uma transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, e a Caatinga tem como transição, esse que você está observando, essa imagem aí, que é chamada entre a Amazônia e o Cerrado. Essa carnaúba aqui, ela é chamada de vegetação da providência, tá? Olha aqui, ó. Olha as mulheres trabalhando, ó. Olha aqui, ó. Isso é um pé de carnaúba, certo? Aonde, esse aqui é o babaçu. Já teve presente no Enem, tá? Aonde você vai observar que daqui, eles chamam até de árvore da providência, tá? Olha a curiosidade. Veja que curiosidade, tá? Vem comigo agora. Você conhece chapéu de palha? Conhece, ótimo, parabéns. Aquele chapéuzão, bem grande. Chapéu de palha é feito também de folha de carnaúba. Vassoura de varrer a casinha lá. Hoje é vassoura moderna, mas antes era feito de palha de carnaúba. Eu sabia fazer, tá? Marimaté sabia fazer isso aí. Depois, o frutozinho usava para fazer sabão, para vender para as indústrias. Eu catei fruto de carnaúba para vender, para fazer sabão, tá? Puxa, professor, foi mesmo? Sim, rapaz, assim, bem pobrezinho, tá? Catava para vender, ganhar uma granazinha, ó, para vender, tá? Agora, para subir no pé de carnaúba, meu filho, o bicho no cara não sobe não, tá? Cheio de espinhos nas suas folhas. Aí o cara, cada espinho assim, ó, parece assim, sai rasgando, tá? E as raízes ainda utilizavam para moer e fazer ração para o gado. E o caule dele usa para colocar em cima da casa. Portanto, era chamado de árvore da providência, portanto, de tudo dele se aproveitava. Há um detalhe, tá? A folha de cobrir a casa ainda, tá? Folhas cobertas com carnaúba, tá? Fazia bem cobertinho, tá? Não passava nem chuva, também não chove lá também, onde eu morava, tá? Lá não tinha quase chuva não, por isso que a chuva não passava na folha de carnaúba. Mas não podia ver um fogo. Imagina só, um fogo perto da destruição era grande, ok? Isso tem uma região no Brasil que tem muito. Aonde é que é isso? Lá na mata de Araucária. Tudo bem? Portanto, meus queridos, essa é uma visão geral dos principais biomas. Eu estou falando principais biomas ou principais domínios morfoclimáticos. Observe que não está aparecendo aí a restinga, não aparece o manguezal, por causa de quê? Do que nós já aprendemos chamado de escala. E são escalas regionais, mas para apresentar esses detalhes, tá? E aí esses biomas brasileiros, tá? Você tem aí Caatinga, Cerrado, Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas, tá? Diante disso, nós temos as seguintes paisagens vegetais pelo Brasil. Observa bem, tá? Observa, aula de biologia. Aí, ó, floresta amazônica. Olha a caatinga, certo? Isso aqui é um pé de juazeiro, tá verdinho no meio aqui. Olha a mata de araucária, campos, cerrado e a mata atlântica, portanto, essa parece com essa, certo? Isso mostra o quê? O mapa do Brasil. Aí nós temos ó, o clima equatorial, floresta amazônica, clima tropical, tá aqui no meio, ó, cerrado, semiárido, amarelinho,
subtropical no sul do Brasil, onde eu tenho 4 estações, tropical litorâneo, e aqui eu tenho a região serrana, tropical de altitude, tá? Por isso vai estar definindo o quê? Os principais biomas brasileiros, as principais paisagens. E claro, você vai estudar aí, quando eu falo de bioma, eu falei de quê? Da relação entre litosfera, atmosfera, hidrosfera e aqui o bioma. O bioma envolve a fauna e a flora. Por isso que eu tenho citado constantemente biologia, porque na geografia nós falamos domínios morfoclimáticos, porque está preocupado com o relevo, Entendeu, meu querido? Você é top da balada, tá? E aí, claro, nós estamos chegando ao final de mais uma aula e encerrando por aqui os biomas do Brasil, os domínios morfoclimáticos. Entenda que nós temos pelo mundo afora, mas os mais importantes são os brasileiros, porque é o nosso país. Coloca isso na sua mente. Não é apenas para uma avaliação, tá? É para você saber, para você ter conhecimento, para você não ser o analfabeto geográfico do Brasil, achar que o Brasil todo tem vegetação desse jeito, que estamos em Rondônia. Não, meu filho. Cada lugar, depende do clima, vai ter domínios morfoclimáticos diferentes. Os animais são diferentes, os répteis são diferentes, tá? Isso por causa de quê? Porque tudo é um relacionamento chamado de sistema, tá? Portanto, nesses sistemas, nós falamos do Amazônico, do Cerrado, da Caatinga, Araucária, Mata Atlântica e o Complexo do Pantanal, tendo também os Pampas, as Restingas, os manguezais e a Mata dos Cocais, ok? Claro, você está cansado de tanto falar em bioma, pois eu vou falar por aqui e agradecer ao grande Criador do Universo por ter feito uma grande variedade de paisagens pelo Brasil afora, tá? Portanto, são teorias, tá? A teoria do criacionismo é essa, que foi Deus que fez, tá? Tem a teoria, tá? Várias teorias aí que você pode ir estudando isso aí, ok? Seu conhecimento, um dia você vai lembrar, o professor Arimatea ficou dizendo que tinha várias teorias, sim, mas você, meu querido jovem, é o principal de tudo. Portanto, a você, jovem, muito obrigado. A você, professora, a você, professor, o meu abraço do tamanho do Brasil. Até o próximo encontro.